Tenho certeza que Deus vai usar muito o pastor Emerson Pereira aqui nessa noite. Vamos receber ele com um aplauso. Pastor Emerson, Deus te use, meu amigo. Casa sua. Uau, glória a Deus, graça e paz, amém? Feliz demais por estar aqui nessa noite, revendo meus irmãos, companheiros de jornada, pastor Marquinhos Menezes, Lilian, Sofia, acompanhado da minha esposa querida, da Lislane, da Rebeca, do Alon, de toda a galera aí da banda. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você já foi abençoado, amém? Quantos já receberam do Senhor aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 11. Nós vamos ler um texto conhecido. Vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 3, que diz assim: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. O que elas mandaram dizer? Senhor, aquele a quem amas está doente. E no versículo 7 vai dizer: Depois disse Jesus aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Eu quero dividir com vocês um pensamento rapidamente nessa noite sobre quando Deus parece estranho. Na versão A Mensagem, se alguém tiver a Bíblia da versão A Mensagem, no verso 7 vai dizer que estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, Jesus ficou onde estava. Estranhamente, quando ele soube que Lázaro estava doente, ele permaneceu mais 2 dias. Isso é, quando a notícia chega, é uma das poucas vezes em que Jesus não faz nada. Fecha os teus olhos. Pai, continue a falar conosco nessa noite. Tua palavra é viva e eficaz. Abra o nosso entendimento para a honra e glória do teu nome. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Eu acredito que Deus nos permite confrontá-lo com questionamentos que podem parecer por um instante até inquisitivos. Eu sei que nós fomos criados, pelo menos eu fui criado com o seguinte tipo de pensamento: Deus não se questiona. Quem já ouviu falar isso aqui? Deus não se questiona. Você não pode questionar Deus. Eu entendo quando a minha mãe me ensinava isso. Eu entendo quando eu via o meu avô falar isso. Eu entendo quando eu vi algumas tias da igreja falar isso, que Deus não se questiona na questão da reverência que nós temos por Deus, no respeito que nós temos por Deus, e que Deus é soberano na sua vontade. Amém, queridos? Deus é soberano na sua vontade. Mas eu quero que você entenda que Deus não se ofende se você chegar para Ele e falar: Senhor, o que você está fazendo com a minha vida? Só pode me explicar por um momento o que está acontecendo com a minha vida, porque eu estou tentando entender e até agora eu não consegui descobrir qual é o caminho, o que está acontecendo. Eu tenho feito tudo de maneira correta, eu tenho procurado viver uma vida reta, eu tenho procurado viver uma vida que agrade ao Senhor, mas parece que a minha vida está estranha. Estranha. A questão é que quando nós olhamos para Jesus apenas pela lente da religião, a religião não nos permite confrontá-lo, porque a religião nos mostra um Deus distante, sentado num trono, com um cajado na mão, doido para dar uma cajadada na gente. A religião nos pinta esse Deus
um Deus inacessível, um Deus que não está aberto a diálogo, um Deus que não escuta, um Deus que só fala e um Deus que só repreende, um Deus que só coloca limites. Não, esse é o óculos que a religião nos dá. Mas nós temos que entender que nosso Deus é Pai. Precisamos olhar para Deus entendendo que nós somos filhos e que Ele é o nosso Pai amoroso. Muitos olham somente para Deus pelos olhos da religião, mas não olham para Deus baseados num relacionamento com Deus. Você é filho, filho tem acesso ao Pai. Então, quero que você entenda que questionar a Deus não é pecado. Se fosse pecado, Jesus teria pecado. Não teria? Porque na cruz do Calvário, Ele questiona Deus: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia fala em Hebreus que Ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus não cometeu pecado algum. Agora, Pai, na cruz do Calvário, Ele fala: Deus, por que me desamparaste? Mas logo em seguida Ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego. O Deus podia estar distante, mas o Pai estava presente. Você só pode entregar algo para alguém quando ela está perto de você. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora, analisando aqui o capítulo 11 de João, eu confesso para vocês que eu tenho um certo problema olhando para esse capítulo e comparando com os demais capítulos desse mesmo livro, porque aqui onde está acontecendo isso era em Betânia. Betânia, Jesus desenvolveu um relacionamento com uma família, que era a família de Lázaro, suas irmãs Marta e Maria. Era em Betânia, na casa de Lázaro, que Jesus tirava férias. Era em Betânia que quando Jesus estava vindo das suas viagens da Palestina, Ele parava para descansar. Era em Betânia que provavelmente Lázaro, quando sabia que Jesus ia chegar, preparava o quarto para recebê-lo melhor. Provavelmente Marta e Maria preparavam e deixava. Marta, então, era aquela que gostava de trabalhar, preparava a casa para receber Ele com honra. Jesus está chegando, a casa tem que estar limpa. Jesus está chegando, tem que ter uma comidinha para Ele. Jesus está chegando, troca a roupa de cama. Então Jesus desenvolveu um relacionamento com aquela família. Por isso que quando mandam avisar Jesus, não fala simplesmente que Lázaro está doente, fala: aquele a quem amas. Olha só, Jesus, eu tenho feito um monte de coisa por aí na vida de um monte de gente, mas não é qualquer um que está doente. Não é qualquer um que está doente. Então, olhando para esse capítulo 11, eu tenho um problema, porque quando a gente vai ler a palavra de Deus, quando a gente vai estudar um pouco mais, eu vejo que no capítulo 2, Jesus é convidado para um casamento, e a Bíblia não diz nem o nome dos noivos. A Bíblia não fala se Jesus tinha conhecimento daquela família, se ele era íntimo daquela família, mas só vai dizer que Maria chega para Jesus, sua mãe, e fala: olha, o vinho acabou, dá o teu jeito, o vinho acabou. E ele: mulher, a minha hora não chegou. Não fala que tipo de relacionamento, mas você conhece a história. Jesus vai, manda encher as talhas de água e resolve, faz o milagre na hora. Mas não diz que Jesus tinha um relacionamento com aqueles noivos, mas Jesus resolve o problema na hora. Mas em João capítulo 11, estranhamente ele não faz nada. Depois eu vejo que no capítulo 3, um homem chamado Nicodemos, que era um homem influente, porém era um covarde, ele não queria ser visto com Jesus durante o dia, e ele pede para que Jesus pudesse encontrar com ele de madrugada, porque ele queria entender um pouco mais sobre o Evangelho, ele queria conhecer um pouco mais de Jesus. E Jesus vai e prega um sermão para aquele homem, um sermão digno de ser pregado no Maracanã, lotado numa cruzada evangelística. Jesus prega um dos sermões mais lindos que existe, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não pregou isso para um estádio lotado. Jesus pregou isso para a audiência de uma pessoa, de um covarde que não queria ser visto com Jesus. Jesus vai e prega para esse homem
No capítulo 4, Jesus encontra uma mulher que sequer a Bíblia fala o nome dela. E necessário foi a Cristo atravessar a Samaria. Era necessário porque tinham outros caminhos que levariam Jesus a seu destino mais rápido. Mas Jesus sabia que ali ele encontraria alguém, iria mudar o destino dessa pessoa. E quando ele chega junto ao poço de Jacó, tem uma mulher tirando água, e ele começa a puxar assunto com aquela mulher, e a mulher fala: como pode tu, sendo judeu, conversa comigo sendo uma samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. O judeu se sentia superior, o samaritano era uma raça mista, e o samaritano por sua vez também não queria papo com o judeu, então tinha aquela rixa entre judeus e samaritanos. Mas Jesus começa a perguntar: chama o teu marido. E ela fala: eu não tenho marido. Ele falou: disseste bem, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu marido. Mas eu vim aqui porque eu sou o 7º homem da sua vida. Eu sou aquele que vai completar em você o que nenhum desses 6 foi capaz de completar. Você sabe que o número 7 na Bíblia é o número da coisa completa, é o número da perfeição, é o número de Deus. Jesus chegou e falou: eu vim hoje para completar o que te falta. Eu sou aquele que vai suprir as tuas carências. Eu sou aquele que vai te tirar desse lugar de solidão, de exclusão. Eu sou aquele que entrou na tua vida para trazer um norte para você, trazer um destino para você. E vai dizer a Bíblia que aquela mulher, por conta do testemunho daquela mulher, toda uma cidade creu em Jesus. Mas em João capítulo 11, ele não faz nada. Depois chega no capítulo 5, Jesus encontra um paralítico no tanque de Betesda. Jesus vê aquele homem, também a Bíblia não fala o nome desse homem. Jesus olha para aquele homem e pergunta, olha a pergunta que Jesus faz: você quer ser curado? Ao que aquele homem responde: eu não tenho ninguém que me ajude. Interessante, porque Betesda significa casa da misericórdia. Era um lugar que era para ter misericórdia, porque eles acreditavam que de tempos em tempos um anjo descia e agitava as águas, e quando alguém tocava nas águas, o primeiro a tocar nas águas, ele seria curado da sua enfermidade. Só que quando a água era agitada, todo mundo pulava na água, ninguém se importava com o paralítico, ninguém se importava com aquele homem que estava ali. Então por isso que ele responde para Jesus, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele fala: eu não tenho ninguém. Por que Jesus pergunta? Porque Jesus quer ouvir. Jesus pergunta porque queria que aquele homem reconhecesse qual era o seu problema. Muitas pessoas pedem o que não precisam e precisam do que não pedem. Tem gente pedindo para Deus o que não precisa. Eu quero que você entenda que Deus não tem compromisso com a tua vaidade. Deus tem compromisso com a tua necessidade. Você quer ser curado? Aquele homem foi curado, não porque desceu as águas, mas porque a água da vida desceu sobre ele. Então Jesus falou: levanta, pega a tua cama e anda. Mas a Bíblia não fala o nome dele, não diz que Jesus tinha um relacionamento com ele. Mas no capítulo 11, Jesus não faz nada. Logo, para quem ele ama, ele não faz nada. No capítulo 8, uma mulher que foi pega em adultério, uma mulher foi pega no ato de adultério, foi pega na hora, no flagra, ali trazem ela até Jesus, e Jesus dá aquele sermão: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo foi embora. Jesus olha e fala: mulher, onde estavam aqueles que te acusavam? Todos foram embora, vai e não peques mais. Jesus resolve o problema da mulher em questão de minutos. Mas em João capítulo 11, ele não faz nada. Aí no capítulo 9, um cego de nascença, Jesus pergunta: quem é que perguntaram para Jesus: quem pecou para que ele nascesse cego? Os avós dele, os pais dele? E Jesus falou: a culpa é minha. Ele nasceu assim para que a minha glória se manifestasse na vida dele. Você sabe, Jesus cuspiu na terra, fez um barro, porque o barro restaura o barro pelas mãos do olheiro. Os estudiosos vão dizer que aquele jovem nasceu sem o globo ocular. Nós somos feitos de quê? De barro. Se tem barro e tem olheiro, então tem conserto. Se tem barro e tem vaso quebrado e tem olheiro na casa, é porque tem jeito. Talvez você entrou aqui hoje quebrado, mas tem barro na casa e tem olheiro na casa, então tem conserto para você.
Mas no capítulo 11, ele não faz nada. Primeiro eu quero que você entenda, o fato de nós amarmos a Jesus não nos torna imunes a dores, isento de dores. Nós vamos passar por lutas. Não é porque eu ando com Jesus, eu amo a Jesus e vai tudo sempre ser porta aberta, tudo sempre ser... Não, querido, tem dias que o negócio aperta. Mas finalmente Jesus chega em Betânia. Ele chega em Betânia e logo ele é recebido. Ao chegar, no versículo 17, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. 3 coisas que nós podemos aprender aqui. Quando Deus age de maneira estranha, Ele age porque Ele quer saber 3 coisas. A primeira delas é: quem vai confiar em mim diante da morte? Finalmente Jesus chega em Betânia, e aí começa, Marta vai ao seu encontro, e no verso 21 vai dizer: disse Marta a Jesus. Olha aqui, pensa comigo, alguém que pensava que conhecia Jesus, alguém que desfrutou da companhia de Jesus, alguém que recebia Jesus em casa, mas a mente ainda estava um pouco fechada ou limitada no seu entendimento da totalidade daquilo que Jesus era. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei mesmo agora que Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição daquele último dia. Então, olha só, Marta tinha fé para o passado, porque ela fala: eu sei que se o Senhor tivesse chegado, ele teria ressuscitado. Fé para o passado. E ela fala: mas eu sei que naquele grande e último dia ele há de ressuscitar. Fé para o futuro. Tem gente que creu para o passado, ou tem gente que fala: se lá no passado tivesse acontecido, ou eu sei que ele fez coisas no passado, mas eu sei que ele pode fazer, eu sei que há um futuro na eternidade, na glória e tal. Muitas pessoas oscilam entre o passado e o futuro, mas esquecem que Deus é um Deus de hoje. Posso ouvir um amém? Deus é um Deus de hoje. Ei, Marta não crê que Jesus pudesse fazer um milagre naquele momento. Marta vacila entre a fé e a lógica. E quantas vezes nós não somos assim também? Nós não temos dúvidas de que Jesus realizou prodígios no passado, não temos dúvida de crer que Ele fará coisas tremendas no futuro e na eternidade, mas a nossa dificuldade é crer que Ele ainda opera milagres hoje em dia. O mesmo poder que ressuscitou Lázaro ressuscita hoje. O mesmo poder que curou enfermos continua curando hoje. Há uma resposta para você hoje. Marta achava que conhecia Jesus. Jesus chega e puxa as credenciais dele para Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, eu sou a luz do mundo. Marta, eu sou o pão da vida. Marta, eu sou aquele que cura. Marta, eu sou El Shaddai. Marta, eu sou aquele provedor. Marta, eu sou o Deus sempre presente. Marta, eu não mudei. Você acha que me conhecia, mas eis aqui o meu currículo. Eis aqui quem eu sou. Que coisa. Eu quero que você entenda algo. Continue crendo. Continue crendo que Deus fará
Deus há de fazer na sua vida hoje, Deus pode fazer essa semana, Deus pode fazer esse mês. Não há limites para o agir de Deus. Não é porque Ele chegou na hora que você queria, que Ele deixou de vir. Não, Ele chega no tempo dEle. O tempo dEle é perfeito. Deus faz o seu caminho no meio da tormenta, Deus faz o seu caminho no meio da tempestade, Deus faz o seu caminho em direção a você. A causa não está perdida. Segunda coisa, Deus age estranho às vezes na vida de quem Ele ama, porque Ele quer saber quem é que vai falar com Ele, mesmo estando passando por luta, mesmo estando deprimido. Interessante que Maria se recusa a ir ter com Jesus. Maria a adoradora, Maria aquela que em Lucas escolheu a melhor parte. Marta estava ocupada. Senhor, estou aqui cheio de coisa, e Maria está aí ao seu lado. Ele fala: ô Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa parte jamais lhe será tirada. Só que aqui, quando a coisa fugiu do controle, ou quando a coisa não aconteceu como elas esperavam, a adoradora entrou na toca. A adoradora sai de cena, porque entrou a deprimida, entrou a amargurada, entrou a angustiada. Ah, meu Deus, será que quando as coisas se invertem na sua vida, ainda tem adoração aí para Ele? Quando as coisas não saem como você espera, ainda tem culto para oferecer para Ele? Quando Ele não chega na hora que você idealiza, ainda tem louvor para entregar para Ele? Ou será que a adoração, ela é condicional simplesmente ao que Ele faz na tua vida? Querido, o maior milagre Deus já fez, a maior promessa Ele já deu. Então a nossa adoração não é condicional, ela é incondicional. Eu quero perguntar se tem alguém para entregar um culto aqui a Ele nessa noite, mesmo estando passando por luta. Tem adoradores aqui nessa noite para entregar um louvor a Ele, mesmo estando passando por dificuldade. Só aqueles que estão passando por dificuldades, nessa hora, levante a sua mão e dê um louvor a Ele. Glorifica o Senhor. Só aqueles que precisam de uma resposta, glorifica o Senhor. Oh, louvarei ao Senhor em todo tempo, os seus louvores estarão em meus lábios. Não deixe a sua voz se calar. Querido, a maior estratégia do diabo é calar a voz do adorador. Primeiro, quando Satanás vê você adorando, ele fica endemoniado. Por quê? Porque quando ele vê você adorando, ele lembra do posto que ele ocupava. Meu Deus do céu, Satanás vê você adorando e lembra de onde ele foi demitido. Então você faz hoje o que Satanás fazia antes da queda, só que ele não tem como voltar para lá. Mas você está firme, você está adorando, ele quer fazer o que você está fazendo e ele não consegue mais. Então qual é a estratégia dele? Te calar. A estratégia dele é calar você. Não pare de adorar se as coisas se inverterem. Não pare de adorar porque o dia mau chegou. Não pare de adorar porque a resposta não chegou ainda. Não pare de adorar, continue adorando. Terceira coisa, Ele age estranhamente em nossas vidas, porque Ele quer saber quem é que vai se livrar dos impedimentos. Vamos direto ao ponto, no verso 34. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. E eles vão falar: Senhor, já cheira mal, porque já se passaram 4 dias e não tem mais jeito. Porque se Jesus chegasse 3 dias de morte, os judeus ainda eles pensavam que a alma ficava rodando ao redor, e que dentro de 3 dias ela poderia voltar para o corpo e a pessoa voltar à vida. Então Jesus chegou quando na ótica humana não tinha mais jeito nenhum. Ele não veio curar um doente, ele veio ressuscitar um morto.
Então por isso que aos olhos de todo mundo, ele passou do tempo, porque ele chega no 4º dia, mas ele chegou na hora certa, porque o milagre ia ser muito maior do que o que eles esperavam. Você acha que Deus está perdendo tempo na tua vida? Não, Deus vai fazer algo que você não imagina. Deus vai surpreender você. Deus vai te dar graça de reconstruir a sua família, reconstruir a sua casa, reconstruir seu ministério. Você que já tinha dado como morto. Quando a gente desiste, Deus insiste. Quando a gente desiste, Deus entra em cena. Sabe, o lugar preferido de Deus é o nada. Quando a gente fala, não há nada que possa fazer, não há mais nada que possa ser feito, já acabaram todas as expectativas, não há mais nada. Aí Deus fala, agora está no lugar preferido de Deus, é o nada. Você foi criado do nada. Nós fomos criados do nada. Então se tudo para você se resumiu a nada, Deus fala, agora eu vou entrar em cena. E de repente Jesus é levado até o túmulo, à frente do túmulo de Lázaro. E ele disse 4 palavras. Essas 4 palavras expulsaram todo cheiro de decomposição de Lázaro. Essas 4 palavras, elas revigoraram o corpo de Lázaro. Essas 4 palavras invadiram o seio de Abraão e começaram a trazer de volta os tendões, os nervos, a alma foi trazendo de volta. E as 4 palavras foi: Lázaro, sai para fora. Lázaro, vem para fora. Essa voz desceu às profundezas do tempo e da eternidade e recapturou a alma de Lázaro diretamente do seio de Abraão. Lázaro, vem para fora. Mas algo a ser observado: antes, Jesus disse para que tirassem a pedra. E todo milagre, ele é bidimensional, Marquinhos. Tem a parte que compete ao homem e tem a parte que compete a Deus. Todo milagre envolve responsabilidades. Jesus chega diante do túmulo e ele fala primeiro: tirem a pedra. Jesus não tirou a pedra. Jesus não removeu a pedra. Jesus deu a ordem para que removessem a pedra. Depois que a pedra foi removida, Jesus então chama Lázaro para fora. Talvez a sua sepultura hoje represente a sua história. Jesus estava chamando Lázaro para fora da sepultura. Isso é, Jesus estava rompendo com um passado de morte e trazendo Lázaro para um novo destino de vida. Agora, algumas pessoas estão até ouvindo a voz de dentro do túmulo, mas existem alguns impedimentos. Ou algumas pessoas até, veja bem, depois que Lázaro saiu, ainda tiveram que desamarrá-lo, porque não adianta estar ressuscitado e estar amarrado. Não adianta estar ressuscitado e ainda ter algumas coisas que te impeçam de caminhar. Deus quer te libertar por completo. Então os impedimentos precisam ser removidos da sua vida. Queridos, tirar a pedra era responsabilidade humana. Ressuscitar um morto, responsabilidade divina. Restaurar sua família, responsabilidade divina. Pedir perdão, responsabilidade humana. Ei, muitos de nós estamos pedindo para Deus fazer, e Deus está falando: começa a fazer. Tocar na orla do manto de Jesus, responsabilidade humana. Fazer hemorragia estancar, responsabilidade divina. Estender a mão com a vara no mar, responsabilidade humana. Fazer o mar abrir, responsabilidade divina.
encher as talhas de água, responsabilidade humana. Transformar a água em vinho, responsabilidade divina. Você entende que tudo há uma dualidade. Tem a parte que cabe a você e tem a parte que cabe a Deus. Muitas pessoas estão pedindo simplesmente para Deus fazer, mas elas não querem largar o vício, largar a mentira, largar o adultério, largar a fornicação, largar o engano, largar o roubo. Estão pedindo: Deus faz, Deus me cura. E Deus coloca ordem na sua vida, coloca ordem na sua casa. Peça perdão a quem tem que pedir. Sai dos esqueminhas errados e faça uma aliança com Deus. Então não adianta, porque enquanto você está dizendo Deus faz alguma coisa, Deus está olhando para você: faz alguma coisa? Não adianta ficar esperando Deus fazer se você não está disposto a mudar. Não adianta pedir para Deus fazer: eu quero viver um grande milagre. Deus fala: eu quero fazer um grande milagre, mas para isso você precisa tirar os impedimentos da sua vida. Você precisa parar de frequentar aqueles lugarzinhos que você gosta de frequentar, porque não adianta vir na igreja numa segunda e fazer uma campanha e amanhã voltar para a vida errada, como se a igreja fosse um confessionário, porque a igreja não é confessionário. Aqui é um lugar de mudança de destino. Aqui é um lugar onde você vem, você sai do seu túmulo, da sua vida escura, e Deus te dá um destino. Deus abre uma janela de oportunidade, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa querer viver uma mudança na sua vida. Aqui você não vem dar um passe. Aqui você vem para ser transformado em nova criatura. Meu irmão, é tempo de se firmar com Deus, é tempo de andar com Jesus, é tempo de viver, não só de viver o milagre, de ser o milagre. Ei, eu já terminei a palavra. Meu Deus, há uma presença de Deus nesse lugar. Sabe por quê? Sabe que agora há um momento de tensão, Marquinhos. Deus está assim. Muitas pessoas estão assim: Deus faz, toca, cura, abre, leva, traz, pega, puxa. E Deus está: tira, desamarra, conserta, perdoa, libera, vai, refaz o caminho, decida. Vai ficando em pé no seu lugar. Parece que Deus está agindo estranho, mas na verdade Deus está esperando você se posicionar. Por isso que às vezes você fala: poxa, estou fazendo tanta coisa, parece que nada evolui na minha vida. Não, querido, na verdade, se posicione em Deus. Pode orar, Marquinhos? Eu quero orar por todos aqueles que entraram aqui nessa noite. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei porque que estou pegando nessa tecla. Andar debaixo de mágoa é andar pesado demais. Se você precisa perdoar alguém, perdoe logo. Porque o nível da tua capacidade de perdoar vai revelar o nível da sua fé. O nível do teu perdão determina o nível da sua fé. Quando Jesus conversava com seus discípulos: até quanto devemos perdoar? Até 7? Até 70 vezes 7. Aumenta a nossa fé. Então eles falaram: talvez você esteja travado na vida, porque não consegue perdoar alguém. E você está pedindo para Deus fazer coisas na sua vida. Você tem vivido tudo certo, não tem nada. Pastor, minha vida está em dia, pastor. Eu tenho estado na igreja, mas ainda existem algumas coisas que não estão plenamente resolvidas em você. Que chegou num ponto em que Deus falou: para a gente seguir daqui adiante, você precisa querer a mudança. Para a gente seguir para uma nova fase de vida, para a gente seguir para uma nova fase de experiência, de milagre, você precisa agora remover alguns impedimentos da sua vida. Eu não conheço a tua história, você não conhece a minha.
Então é o seguinte, não é tempo mais da gente ficar de queda de braço com Deus não, porque essa briga a gente perde. É tempo da gente se posicionar em Deus. Se você tem sentido que as coisas estão meio estranhas para você, mas através dessa palavra hoje você entendeu que existem algumas coisas que você precisa resolver em você, para que o milagre possa se completar, sai do seu lugar e vem aqui à frente agora para a gente orar junto, vem. Se você reconhece que tem algum impedimento que precisa ser removido da tua vida, essa é a noite de você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Tem mais gente, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Tem mais pessoas, pode vir aqui à frente. Essa é a tua noite. Sai do seu lugar. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Hoje é a tua noite. Tem mais pessoas que precisam vir no altar. Eu sinto que tem mais pessoas que precisam vir aqui. Ei, é tempo de você. Vamos lá. É tempo de você resolver a sua vida. Sair do enrosco. Sabe? Sabe aquelas pessoas que falam: ah, pastor, minha vida é complicada. Então é hora de sair da complexidade. É hora de sair do complicado. E você precisa sinalizar isso para Deus: eu quero viver uma nova vida. Só quem quer viver uma nova vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Ainda dá tempo para você vir aqui à frente. Se você está cansado de ser quem você é, se você está cansado de ficar vivendo as mesmas coisas sempre, tudo depende de um passo seu nessa noite. Amém. Glória a Deus. Pode sair do seu lugar. Pode sair do seu lugar. Porque enquanto você está pedindo para Deus fazer, Deus está dizendo para você se mover. Mova-se nessa noite. Mova-se em fé. Vem chorando, mas vem. Vem cansado, mas vem. Vem achando que tudo acabou, mas vem. Vem achando que não tem mais jeito, mas vem. Alta madrugada, derrama o teu coração diante do Senhor nessa hora. Ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro. Ouço Deus me chamar. Ainda dá tempo de você vir. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Hoje é noite de recomeço nesse lugar. Todos os impedimentos deixa no altar nessa noite. A tua razão,
Sabia que a razão prende muita gente? Eu tenho razão. O teu direito, deixa no altar. Toca nele com fé nessa noite. Tire a pedra do meio do caminho, porque a palavra de vida já foi liberada sobre a tua vida. A palavra de vitória já foi liberada sobre você, sobre a sua casa. Então é tempo de você caminhar em fé, caminhar por fé, porque Deus já fez a parte dele. Agora se posicione em fé, que você vai ver o milagre se concretizar na tua vida. Pastor Marquinhos, ora por eles.